A seguir, Hora da Notícia. A venda de estatais aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado protocolou 3 pedidos na tarde de ontem. Situação do Hemopasso normalizada. O estado vai regularizar os repasses e a Prefeitura de Passo Fundo vai manter os servidores. Incentivo para os jovens que vivem no campo. É a última semana de inscrições para o programa Bolsa Juventude Rural. Nosso convidado aqui no estúdio que vai falar sobre este assunto é o gerente regional adjunto da Emater, D'Artagnan, Luiz Vec. E você, já fez alguma atividade física hoje? Olha, ainda dá tempo de participar do Dia do Desafio. A gente vai mostrar como está a movimentação em Passo Fundo. E no estúdio, nós vamos falar sobre a regularidade em atividade física com o professor de Educação Física, doutor nessa área, Nelson Tagliari. E ainda, a gente mostra nesta edição a abertura do Congresso Internacional de Folclore, Dança e Tradição. Hoje é quarta-feira, 29 de maio, é hora da notícia. A gente começa o programa de hoje já te convidando a se movimentar por pelo menos 15 minutinhos. Isso porque é o Dia do Desafio. Um evento que foi realizado no Brasil pela primeira vez em 1995. De lá para cá, se tornou tradição em muitas cidades brasileiras. Passo Fundo é uma delas. Olha só. Na última quarta-feira do mês de maio, todos os anos, acontece o Dia do Desafio em várias cidades do mundo. Uma iniciativa que nasceu no Canadá. E a gente está aqui no Sesc para acompanhar um jogo de câmbio com o pessoal da terceira idade. E aqui é só o aquecimento. É um jogo que lembra muito o vôlei, mas ele tem algumas particularidades. Tem. Ele é semelhante, ele utiliza a quadra de vôlei, a altura da rede é do vôlei masculino, né? A bola de vôlei, só que nesse caso são 9 para cada lado, que eles estão no aquecimento. São 9 para cada lado, eles jogam com a bola presa, não é a bola rebatida como o vôlei. Cada jogada tem a rotação, cada arremesso. O único que pode arremessar é o jogador que está na posição 8, que é o centro da quadra. Então todos vão passar por ali em algum momento. Todos vão ter a oportunidade de arremessar. Hoje é o dia do desafio e tu me dizia antes que é 15 minutos ou 15 pontos, é isso. Então, cumpre o desafio também, né? Cumpre o desafio, né? O nosso propósito do dia do desafio é que cada um exerça pelo menos 15 minutos de atividade física, né? Visando a conscientização da importância da atividade física. É claro que 15 minutos no ano não vai resolver muita coisa, mas a ideia é apresentar uma proposta esportiva, né, atividade física, para que cada um encontre o seu esporte, né? Hoje é um dia de movimento em Passo Fundo. Aí você vem aqui para o Passo Fundo Shopping e aí o que você se depara? 3 esteiras com o pessoal fazendo exercício físico. Claro, hoje é o dia do desafio. A Magda e ali na ponta o Clayton, eles são ultramaratonistas. O desafio deles é ficar 12 horas fazendo atividade física. E eles vão comer, beber no decorrer do dia sem sair da esteira. E aí, Magda, não vou atrapalhar teu treino, tá? É um desafio tanto assim, olha, não é para qualquer um. 12 horas sem parar. Como é que tu vai fazer a questão da reposição de alimentos, de líquido? Na verdade, o desafio é qualquer prova de esteira, o ritmo é livre, né? Certo. Que nem agora, eu diminuo para caminhar e falar contigo. Sobre alimentação, ou tu sai da esteira, come rapidinho e volta, a estratégia de cada um. Ou caminha como eu tô, bebe, né? Suplemento, toma água. A minha estratégia é tanto tempo caminha, tanto tempo corre e assim vai indo. Aí eu não penso em 12, eu penso em pedacinhos de meta. Então tu vai até que horas? Até as 21h45, né, que fechou. Que fecha 12 cravado.
Clayton, tu vai falar comigo aí na pauleira, então? Vamos lá. Temos que ser, né? E aí, como é que tu tá, o teu preparo mental para aguentar até as 21h45? Isso a gente vai ver no decorrer das 12 horas aí. Então, que a pressão psicológica eu acho que é a pior parte aqui em cima da esteira. Creio que 70%, 80% é cabeça. O resto do corpo, o músculo vai, cabeça desiste. E a tua estratégia vai ser qual, assim, na hora de se alimentar? A princípio, vou tentar me manter em cima da esteira, fazer a alimentação e continuar em movimento. Boa sorte. Muito obrigado aí. E a gente segue falando sobre a importância da atividade física no que se refere à saúde das pessoas. E olha só, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que 47% dos brasileiros não se exercitam o suficiente, tornando então o sedentarismo um dos mais graves problemas de saúde enfrentados hoje no Brasil. Bom, para falar sobre o Dia do Desafio, mas principalmente sobre uma atividade física constante, nós convidamos o professor do curso de Educação Física aqui da UPF, que tem doutorado inclusive nessa área, professor Nelson Tagliari, sempre muito bem-vindo aqui na UPF TV. Não só nesses dias emblemáticos de se fazer atividade física, não é? Agora, professor, no caso do dia de hoje, né? Hoje é uma proposta, é um convite para que as pessoas façam pelo menos 15 minutos. Agora, a grande questão é, de amanhã em diante, é preciso manter. Perfeito. Na verdade, o Dia do Desafio surgiu para isso, para deixar mais consistente e avisar as pessoas que você precisa fazer exercício físico. Agora, não adianta só fazer os 15 minutinhos, que na verdade é um período de tempo pequeno para a grande maioria dos objetivos que as pessoas querem alcançar. A gente estava comentando aqui até a parte estética, com 15 minutinhos muitas coisas a gente não consegue, mas é uma lembrança que a importância da atividade física tem que ser regular, tem que fazer parte da vida da gente. Então, assim, a gente tem que assumir esse compromisso com a gente mesmo para fazer com que a periodicidade da prática do exercício físico se torne recorrente. Aí a gente vai sentir os benefícios que o exercício pode trazer para a gente. Alguma sugestão, professor, por toda a sua vivência, de como incorporar isso numa rotina cada vez mais corrida, redes sociais, hoje o mundo está muito mais veloz. Como é que se faz para incorporar isso no dia a dia? Tem uma dinâmica diferente do que se existia um tempo atrás, mas eu acho que essa dinâmica também te permite sobrar um pouquinho de tempo, né, para que você adote uma atividade física, de preferência um exercício físico, tem conceitos diferentes entre atividade física e exercício físico, que você realmente faça exercício físico de forma regular, nem que comece com uma caminhada, mas começa. Tem algumas técnicas, que aquela técnica, eu não sei se o pessoal já ouviu, tem vários meios, né, de comunicação de forma geral, a técnica dos 21 dias. Se você quer adotar alguma prática, fazer 21 dias ela sem parar. Não adianta, você tem que pôr na cabeça que você precisa fazer exercício físico, que o exercício físico vai te trazer bem-estar, de acordo com as dosagens corretas para cada indivíduo, mas inicia com uma caminhadinha, faça alguma coisa que te dê um certo prazer de executar e aí passa a ter orientação de um profissional de educação física que tenha competência para manter a tua saúde através, né, ou por meio do exercício físico, que é o ideal. A técnica dos 21 dias, dizem alguns especialistas, é o suficiente para começar a criar o hábito, né? Para criar o hábito. Na verdade, os especialistas em tempo dizem que não existe falta de tempo, é falta de prioridade. Perfeito. O propósito para fazer atividade física tem que ser, antes de qualquer coisa, a saúde, professor. Esse tem que ser o primeiro motivo, depois até pode ser estético, pode ser por alguma outra questão. No nosso curso, a gente prioriza muito essa questão da saúde. As consequências que você tem disso é você ter um aspecto estético tranquilo, favorecido, né? Então, na verdade, assim, a busca da estética é a prioridade hoje. É uma porta de abertura que a gente usa para vender o produto da saúde que o exercício físico muito mais relevante. Promove, que é muito mais relevante. Então, a parte estética, as pessoas não precisam se preocupar, elas ganham de graça. Fazendo atividade física e tendo saúde. Físico. Professor, você falou ali que a atividade física é diferente de exercício. Exato. Quais são as diferenças? A diferença básica é assim, a atividade física ela tem um gasto calórico para manter as grandes funções orgânicas, a respiração, circulação sanguínea e etc. e tal. O exercício físico ele já te dá uma elevação no metabolismo de repouso.
Ou seja, o gasto calórico é superior àquela atividade, por exemplo, de eu andar para vir aqui no estúdio, de fazer uma pedalar, dar uma pedaladinha, o pessoal fala muito, né? Assim, eu vou pedalar um pouquinho hoje, isso é uma atividade física que não envolve uma carga metabólica maior. O exercício físico ele já tem como objetivo fazer com que existam modificações metabólicas. Ou seja, você com essas modificações vai gerando adaptações nos músculos, nas articulações, e aí vai mudando toda a tua estrutura, tanto funcional quanto morfológica, né? O teu aspecto físico vai mudando com isso. A atividade física ela não consegue fazer isso dessa forma, lavar uma louça, dar uma caminhadinha, uma pedaladinha, como eu estava falando, não vai acontecer nada disso. Né? Não conta. No final da história, a conta não tá paga com atividade física. Conta. Tu paga a conta com exercício físico. Com exercício físico. Havendo uma redução nas calorias. No tem gasto... que ter um gasto calórico significativo, não esse gasto calórico normal, assim, que a gente tem por tarefas do dia a dia. Perfeito. Professor, só para a gente encerrar aqui, você publicou um artigo numa revista nacional e também numa revista em Portugal sobre o excesso de atividade física. Tem esse problema ocorrendo também. Também, A gente mediu a quantidade de dano que o exercício físico excessivo promove na estrutura do DNA. Então, assim, o excesso de exercício, ele faz com que o organismo tenha uma produção muito grande de radicais livres, as pessoas conhecem disso. E o excesso de oxigênio circulando no nosso organismo, ele é destruidor, ele vai liberando espécies reativas de oxigênio que destroem determinadas células e até promove câncer. Então, assim, o exercício ele tem que ser dosado de acordo com os objetivos do indivíduo e respeitando um outro princípio, que é um princípio do treinamento físico, que é o princípio da individualidade biológica. Então, a falta de exercício é prejudicial à saúde, o excesso de exercício também é. Então, a gente tem que fazer com que a gente consiga fazer com que a pessoa faça o exercício dentro da dosagem correta para aquele indivíduo. Cada um tem a sua, né? Uma média, 150 minutos por semana. É o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos de exercícios físicos 5 vezes por semana. Ou 75 minutos, 3 vezes por semana, se o exercício assumir um caráter de intensidade muito grande. No dia de hoje, 15 minutinhos por conta do convite do Dia do Desafio. Dia do Desafio. Esperamos que as pessoas adotem, então, não só o Dia do Desafio para se movimentarem, mas, como você falou no início da matéria, os dias posteriores a ele. Você informalmente me comentou que hoje ainda não conseguiu fazer atividade física. Fará em seguida. Vou fazer agora. Então, tá certo. Professor, muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado, igualmente. Obrigada. Venda de estatais aqui no Rio Grande do Sul e pacto pelas reformas são assuntos que a Zulmara Colucci traz hoje. Zulmara. Também muita atividade física em Brasília e aqui no Rio Grande do Sul, viu, Thaís? Vamos começar aqui pelo Estado. A Assembleia Legislativa aprovou ontem as indicações do presidente e diretores do Banrisul. A matéria foi aprovada com 31 votos favoráveis e 15 contrários. Os deputados também aprovaram ontem o reajuste de 3,4% sobre os pisos salariais no âmbito do Estado. Com o reajuste retroativo a 1º de fevereiro de 2019, as faixas salariais irão variar de R$ 1.237 a R$ 1.567. Mas ontem também foi um dia importante para o governo do Estado, que entregou à Assembleia Legislativa os 3 projetos para a venda das estatais CE, CRM e Sulgás. Os projetos estão em regime de urgência e são autorizativos. Se a Assembleia aprovar, o governo promete em 500 dias apresentar um modelo que será usado para a venda destas estatais em parceria com o BNDES. Em Brasília, ontem foi um dia importante de muita maratona, com a decisão anunciada pelos chefes dos 3 poderes de fazer um pacto pelas reformas. A proposta foi feita pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e será assinada no dia 10 de junho. O objetivo é deixar as arestas de lado e focar no que realmente interessa, que são as reformas estruturantes para o país. O Senado também aprovou ontem a MP da reforma administrativa, oficializando a redução de 29 para 22 ministérios e mantendo o COAF no Ministério da Economia. Viu só como tinha muita atividade?
Física também, não é, Por falar Thaís? em atividade, acho que você não teve tempo ainda, né? Você começa muito cedo, às 7 da manhã na Rádio PF, ainda não deu tempo de fazer teus 15 minutos Mas hoje, se né? eu não faço no começo da tarde, eu faço sempre no final do dia. Que bacana. Obrigada. Zumar, eu vou falar de um assunto que você já trouxe aqui algumas vezes também, aqui na tua coluna, que é a situação do Hemopasso em Passo Fundo, que parece estar resolvida, não é? Isso mesmo. Obrigada, bom trabalho para ti. Obrigada. A Prefeitura de Passo Fundo vai então manter os servidores do município no atendimento do Hemopasso. Há muitos anos, a Prefeitura cede servidores do município ao Estado mediante ressarcimento. Os repasses, porém, não vinham acontecendo e a dívida já somava cerca de 700 mil, referente a salários desde outubro do ano passado. Após notificar o governo, foram regularizados os repasses e ontem foi firmado um acordo em que o Estado se compromete em fazer os repassos devidos regularmente. Depois do intervalo, a gente mostra que começou ontem oficialmente o 3º Congresso Internacional de Folclore de Passo Fundo. Recursos para jovens que vivem no meio rural desenvolverem projetos de geração de renda e sucessão familiar. Bom, essa é a última semana de inscrições para o programa Bolsa Juventude Rural. E o nosso convidado agora aqui no Hora da Notícia é o gerente regional adjunto da Emater, D'Artagnan Luiz Vec. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Nós que agradecemos e saudamos aí agradecemos pelo convite. Como é que funciona esse programa, o Bolsa Juventude Rural? Thaís, o programa ele é um programa da Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento Rural, né? E ele está aberto as inscrições até o dia 31, então até sexta-feira. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. É um programa que o objetivo principal é para nós fazer com que tenha a permanência do jovem no campo, que é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em fazer com que eles consigam permanecer lá. É uma ajuda financeira, né, no valor de R$200 por um período de 10 meses, para que sejam desenvolvidos projetos na área da agricultura, da agropecuária e de criações, né, que possam fazer com que o jovem sinta aquela vontade de permanecer no campo juntamente com suas famílias. Muito além do valor, que talvez não seja tão significativo, o tamanho, o desejo de alguns jovens, é um incentivo de se discutir o assunto. Hoje há muitos jovens deixando o meio rural. Você pode citar para a gente, D'Artagnan, exemplos de projetos que já foram implementados ou que podem vir a ser? Esse incentivo, ele, na verdade, faz com que haja motivação dos jovens, né? E nós, a Emater, faz todo esse acompanhamento, desde a inscrição, que ela pode ser feita nos escritórios da Emater e nas escolas estaduais, né? São exemplos que nós temos lá na nossa cidade, lá de Machadinho, que sou natural de lá, teria até falar nisso. Projetos de apicultura, onde tem um jovem que ele adquiriu as colmeias, ele trabalha a parte da produção do mel e ele beneficia e vende o produto, né? Então, muitas vezes sem um grande investimento. Pouco investimento, até porque simples. Esse valor, ele é um valor, como tu falou, que ele não é muito grande, ele é só para dar um incentivo mesmo. Então, faz com que ele sinta aquela vontade e com o acompanhamento da Emater, dos técnicos de cada município, todo o restante acontece. Todo o restante acontece, desde o início da produção da matéria-prima, o beneficiamento, nesse caso, o embalamento e a venda, né? E o acompanhamento também das colmeias, das abelhas, enfim, né? Esse é um dos exemplos, mas tem exemplos, né, bovinocultura de leite, compra de terneiras, matrizes, vários outros projetos que podem ser desenvolvidos, produção de pequenos frutos, como morango, que hoje tem um comércio muito grande, né? Tem uma demanda muito grande. Bom, basicamente participam filhos de produtores rurais deste programa. Sim, são filhos de agricultores, na verdade são regras que a gente tem para a inscrição, ser portador de DAP, ter a idade de 15 a 29 anos, então para poder
está inserido nesse programa estadual, ele tem que atender esses critérios. E aí, claro, são 385 bolsas que são disponíveis a nível de estado. No caso, essas bolsas haverá seleção, tem vários outros critérios, né, que acabam classificando essas famílias, esses jovens, na verdade, para receberem esses benefícios e desenvolverem os projetos. Quando o jovem faz a inscrição, ele já menciona o projeto, ele já menciona a ideia que ele tem? Na maioria dos casos, sim, porque eles já vêm com aquela vontade de criar algo diferente, né? Nós temos vários jovens que vêm e já falam, olha, eu gostaria de fazer tal atividade. E também isso, incentivados, acaba um pouco com aquele paradigma lá do passado, né, que os pais diziam, não fiquem no campo, vão estudar, vão embora para a cidade, porque a enxada é muito mais penosa do que o estudo. Então, acaba por fazer com que eles se sintam motivados a produzir algo, a fazer e também a permanência junto com a família. D'Artagnan, então só para a gente encerrar aqui, quem deseja se inscrever pode buscar informações na própria Emater. Pode buscar em todos os escritórios da Emater, né, que nós abrangemos aí 495 municípios que têm escritório da Emater, e junto às escolas estaduais também podem fazer a inscrição. Mas o acompanhamento técnico, lá a Emater, que a Emater vai dar todo o suporte necessário. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Boa sorte com mais esse projeto de vocês. Obrigado. Sempre à disposição. Obrigada. Apenas 10% dos atendimentos feitos pelas emergências nos 2 maiores hospitais de Passo Fundo são realmente casos de emergência. O assunto ele foi discutido ontem à noite no programa Painel, que toda terça vai ao ar ao vivo aqui pela UPF TV, pela rádio UPF, pelo nosso site e também pelo Facebook. O programa tem reprise hoje, às 11 horas da noite, uma última exibição amanhã às 10 da noite. Dá só uma olhada em um trecho do programa. Existe uma definição assim entre urgência e emergência e casos crônicos. Então, a primeira coisa é saber há quanto tempo você está com essa queixa. Se isso é um quadro agudo, e se esse quadro é agudo, é um quadro de dor, é um quadro de febre, uma diarreia, um vômito. Esses quadros, eles precisam de um atendimento tão logo possível, mas não são casos ameaçadores. Casos de emergência é uma parada cardíaca, um infarto, um derrame, um politraumatizado, um acidentado, faqueado. Impressionante, né? Eu não sei por que as pessoas adoecem mais na segunda-feira, por exemplo. Ah, é? Se a gente pega os gráficos de atendimento, segunda-feira eles sobem. Sobe esse índice. Choveu, o gráfico cai. Feriados. Feriado. Natal e Ano Novo, nós estamos sempre com as emergências vazias. Então, isso significa para nós, com clareza, que nós estamos com excesso de gente que não deveria estar lá. Uhum. E isso implica, mas vocês não querem atender? Não, nós queremos, para aquela finalidade. Nós tivemos nos primeiros 4 meses em torno de 59 mil atendimentos. E destes, 25 mil, 27 mil foram apenas consultas clínicas. O restante a gente coloca consulta com pediatra, ginecologia, odontologia. Então a gente tem uma gama de atendimentos muito grande, né? Então a gente sabe que a população procura. Eu acho que o que a gente precisa reforçar é que ela tem que buscar a unidade de saúde como porta de entrada. Hoje o município está preparado para atender a porta de entrada. Todas essas situações que a doutora Luciana falou que não são casos de risco de vida, né? A gente precisa educar a população para que ela recorra ao serviço de atenção básica. Porque ela resolve ali, ela consegue também fazer os exames que ela precisa através da unidade. Bom, a chuva deu uma trégua nesta quarta-feira, só que assim, tem mais previsão de chuva forte aqui para a região a partir de amanhã. Confira então os detalhes na previsão do tempo. E a previsão é de chuva para esta quinta-feira durante todo o dia, mínima 14 e máxima 20 graus. Na sexta-feira, o tempo ficará nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde, será de sol com diminuição de nuvens. À noite, com muita nebulosidade, mínima 12 e máxima 18 graus.
O curso de música da UPF promoveu mais uma edição especial do Recital na Biblioteca. Foi ontem, no final da tarde. As apresentações de piano e percussão foram com os acadêmicos Ana Tereza Zordan Costa, também Bianca Mandelli e Luiz Henrique Bernardon. E hoje o grupo de percussão se apresenta no Teatro Municipal a partir das 8 horas da noite. Todas as apresentações são de graça e abertas à comunidade. Até sábado, Passo Fundo convive das mais variadas formas com casais de 8 países aqui da América Latina. Isso porque acontece o 3º Congresso Internacional de Folclore, realizado pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia aqui da UPF. Ontem à noite foi a abertura oficial no Teatro do Sesc. Seja no sapateado dos mexicanos, na irreverência argentina, na leveza colombiana ou no bolero da Costa Rica, Passo Fundo vive mais um congresso internacional de folclore, reunindo casais e diretores artísticos de 8 países da América Latina. O objetivo é aprofundar o conhecimento da comunidade sobre a cultura dos países vizinhos. Passo Fundo mundialmente conhecido por ser terra do festival e por apresentar o folclore ao mundo. Então é da nossa responsabilidade a gente trazer um evento que aprofunde esse conhecimento. E a nossa ideia é isso, aprofundar o conhecimento do folclore para toda a comunidade que já abraça a causa do folclore, para escolas e estudantes no geral. A ideia do congresso é justamente apresentar um pouco mais da cultura dos países através de palestras e conhecimento teórico. Para isso, nós convidamos então grandes diretores conhecedores do folclore, acompanhados de casais que apresentam a parte artística com suas danças. Hoje, o Congresso Internacional já está instituído como data oficial do calendário de Passo Fundo. Na abertura, a atual presidente da Organização Internacional de Festivais de Folclore, Graciela Pons, foi homenageada. Nós já estamos na 3ª edição desse evento que nasceu dentro da Faculdade de Educação Física, coordenado pelo professor Gustavo, e que faz uma integração com vários países da América Latina. E é um momento importante para a comunidade de Passo Fundo, para a comunidade acadêmica, que pode participar dessa integração e se aprofundar em questões relacionadas ao folclore. Exaltação também dos dançarinos. A Yorlena é da Costa Rica e está no Brasil pela primeira vez. Uma experiência inesquecível. Bolero criollo y es el baile allá en Costa Rica, una forma diferente de bailar. Me encanta Brasil, excelente, la gente, la comida, la cultura riquísima, me encanta.
A programação segue até sábado com palestras, oficinas e espetáculos de cada uma das nacionalidades. Para mais informações é só entrar no portal da UPF. O programa de hoje termina aqui e a gente aproveita para fazer o convite para você acompanhar a UPF TV pelas redes sociais. A gente volta então amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!